Seja muito bem-vindo ao último encontro dessa temporada do Código Aberto. É a última vez que nós estamos entrando na sua casa para conversar sobre unidade em Cristo. Nós passamos já 12 semanas, essa é a 13º encontro. Nós passamos por tantos assuntos, já conversamos sobre muita coisa, falando sobre unidade, sobre os desafios da unidade, sobre as possibilidades que o Espírito nos dá para preservar a unidade a despeito de quem nós somos. E agora a gente se encontra pela última vez, estamos já chegando perto do Natal. Acho que você já está com planos e fazendo uma listinha de planos para 2019, pensando em sonhos que você tem, coisas que você quer fazer, pessoas que quer encontrar, lugares que quer visitar. E com certeza ao olhar para 2018, muita coisa também vai ficando para trás, algumas lições aprendidas. É nosso desejo, espero que você tenha aprendido com cada uma das temporadas do Código Aberto neste ano. Que você tenha aprendido sobre a vida com Deus, tenha aprendido sobre a relação com Deus de forma bem especial nessa última temporada do ano, que você tenha aprendido sobre vida em comunidade. Tenha aprendido que essa vida em comunidade é uma vida onde a gente valoriza as pessoas mais do que os eventos, mais do que os lugares, mais do que as coisas que nós temos. E a gente vai agora pensar pela última vez em um tema que também tem a ver com unidade, que fala muito pra gente sobre uma unidade que está para ser restaurada e que é uma unidade que a gente não tem como experimentar totalmente aqui. A gente só tem como se preparar para essa unidade aqui. E a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas hoje, nesse momento, eu vou apresentar pela última vez os nossos convidados dessa temporada. Gustavo, tudo em ordem? Tudo em ordem, né, cara? Mais ou menos, né? Despedida, clima de despedida e tal. Já foi muito bom conhecer cada um de vocês aqui. Bom participar desse programa, desses momentos. Aprendi muito. E eu sei que vai ser difícil uma nova oportunidade, né? Aqui com essa formação que foi muito boa. Muito gostoso aprender junto. Então, o oi e o tchau já, né? Já fica já o oi, tchau. Mas que bom. E o que você leva desses seus dias aqui com a gente? Os aprendizados, principalmente, né? De como é importante a gente se manter unido, principalmente para a gente cumprir a comissão que Jesus nos deu, né? Amém. Levar a mensagem dele adiante, a gente precisa estar unido. Legal. Pastor Bruno, pela última vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço toda a produção que organizou tudo pra gente, né? Pelo convite da Novo Tempo. Agradeço ao NASP e à Igreja do NASP que cedeu a gente um pouquinho para estar aqui. Agradeço ao pastor Tiago, que liderou tudo isso aí, né, com a gente. Agradeço a vocês que já são meus amigos de infância. Tá? Ó. Muito bom estar aqui. A gente desenvolveu o estudo da Bíblia na prática, né? A gente realmente formou aqui uma comunidade que se desfaz por hora, mas o tema de hoje nos dá uma esperança. Muito bem. E o que você leva, Bruno, daqui, dessa experiência, dessas trocas? Além das amizades, a importância de estudarmos a Bíblia juntos. Muito bem. Legal, obrigado. Obrigado também por ter compartilhado tanta coisa com a gente e ainda pelas coisas que serão compartilhadas hoje nesse programa. E você, Tami, tudo em ordem? Tudo em ordem, mas tô meio triste, né? Porque vai acabar. Foi tão legal conviver com esse pessoal. Com você também. Obrigado. Obrigado por não me incluir no pessoal, mas me incluir na gratidão. Mas também, um prazer também ter você aqui. E você, o que você leva daqui desse tempo com esse pessoal e comigo? É o aprendizado de que ao olhar para o outro, eu também vejo um pouco de quem é Deus. Amém. O outro é meu semelhante e é a imagem e semelhança do Criador. Legal, que bom. Foi um prazer ter você aqui também, viu, Tami? Muito prazer obrigado. Foi todo meu. E aí, dona Ágata, e você? Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas eu não deveria ter ficado por último, porque eu sou a Melissa Barcelos do grupo, inclusive, abraço, Melissa, porque eu sempre vou acabar chorando. Então, estou me sentindo muito bem, me senti muito acolhida aqui com vocês, me senti muito reconectada ao reino, muito feliz por realmente estar compartilhando a minha vida com vocês e vendo um pouco da vida de vocês e, claro, vendo a imagem e semelhança de Deus que estão em vocês. E o que você leva, Ágata, depois desses 3 meses, depois de tantos estudos, o que você leva? Eu levo muitos trocadilhos, sem noção. Eu levo a alegria de fazer parte desse reino e a esperança de que a gente possa se reunir agora sem interrupções lá no céu com o nosso Deus plenamente. Muito bem. Ela falou de trocadilho, só para quem está acompanhando aí, é porque existe um
nesse tempo que a gente ficou junto, existe algo que o pessoal aqui faz, que é uns trocadilhos, às vezes não muito felizes, mas é Liderados pelo pastor. sempre legal. Sempre, Tá? sempre não feliz. E eu vou apresentar a Joyce. Joyce, Oi. e você? Você tá bem? Eu tô bem. Não tô tão triste quanto as pessoas, porque eu só fiquei em 3 programas, né? 4. 4 com esse? Esse é o 4. Mas é sempre bom a gente se reunir para estudar um assunto tão bom e tão difícil como esse, né? Da unidade nas comunidades, nas igrejas. É um desafio e isso não pode parar aqui. O tempo inteiro pensando em como fazer para ser a grande cola, né? Como eu posso ser um agente de amor, um agente de reconciliação. A igreja é feita de humanos, ela é de Deus, mas ela é feita de humanos, né? Então, Sim. que esses assuntos não sosseguem na nossa mente, que a gente possa sempre pensar mais e mais. Sempre, que o Espírito sempre nos incomode a pensar sobre isso, né? Mas obrigado por estar aqui de novo, obrigado pelas participações, pela participação que virá. Eu queria muito agradecer o Marquinhos, viu, Thiago? Eu sei que você vai agradecer também, né, e apresentá-lo, mas publicamente agradecer porque ele é um cara, além de ser o sócio majoritário da Novo Tempo, porque ele está presente em todos, em tudo. Ele é um cara esplêndido, talentosíssimo e sempre me socorre. Obrigada, Marquinhos. Legal. É muito bom. O Marquinhos participou, esse é o 9º programa dessa temporada que o Marquinhos está presente. Ele só não esteve presente em 4, então o Marquinhos foi parte dessa temporada aqui, né, Marquinhos? Obrigado mais uma vez. Nós vamos orar, eu quero convidar você para nos acompanhar nessa oração antes da gente começar, então, o assunto desta semana. Grande Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre nossa vida e, neste momento, reconhecendo nossa pequenez e a Tua soberania, nós queremos nos aproximar de Tua palavra, queremos ouvi-lo, queremos que aqui o Senhor tenha acesso ao nosso coração, tenha liberdade de usar também a nossa voz, mas que o Senhor tenha acesso ao coração de cada pessoa que está assistindo nesse momento. Dá-nos a Tua bênção e que ao final desse programa todos nós estejamos com a nossa esperança renovada em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós começamos nossa temporada falando sobre um momento em que a unidade era perfeita. O plano ideal de Deus, o plano original de Deus para as relações, a gente encontra lá em Gênesis 1. Deus criando o ser humano para viver em harmonia com o planeta que estava criado, para viver em harmonia com as outras pessoas, mas nós não vivemos mais essa realidade. Nós vamos voltar para essa realidade. É isso que a gente sempre fala aqui no Novo Tempo, que a gente vai voltar para essa realidade. Que certeza que a gente tem disso? Que garantia a gente tem? E como é que isso? E a gente vai pensar um pouquinho como é que isso pode nos ajudar a não ficar unidos agora. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente olha para o nosso presente, desorganizado, caótico, com gente desunida e com a gente lutando para ficar unido, que certeza a gente tem de que as coisas vão voltar a ser como eram? Que certeza a gente tem? De onde vem essa certeza? Jesus disse, né? Ele tá lá, na Bíblia, na Palavra de Deus. Não só Cristo, né? Mas muitas outras passagens, mas principalmente Jesus prometeu, né? E quem é a gente para duvidar da promessa de Deus? Parece até utópico falar hoje em dia, no mundo caótico que a gente vive, falar sobre esperança de reconciliação e sobre como tudo isso vai acabar, porque as pessoas às vezes se prendem, às vezes não sempre se prendem à realidade desse mundo como sendo a única realidade. Mas se a gente parar para pensar sobre esse mundo e como ele está deteriorado, é só você passar um dia na frente de um jornal, assistindo TV, ou então lendo um jornal, que você já vai ver que tudo está errado, que tudo saiu do plano exatamente. Que a gente sente isso dentro da gente, que a gente não foi feito para essa realidade. E aí vem Jesus, e eu gosto muito do texto, e eu vou precisar ler esse texto, é um dos meus preferidos, que está lá em João 14, que diz assim, João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa vem de Jesus dizendo, esse não é o fim, essa realidade não é o fim, eu mesmo prometo para vocês, de certeza, de que vocês terão um lugar novo, que vocês terão um lugar bom, onde eu estarei com vocês para sempre. E agora imagina
essa esperança vindo para a gente agora na nossa realidade. Como ela é bonita. A gente vendo tudo se deteriorando, as pessoas perdendo relações, as pessoas perdendo a vida. E essa esperança vem dizer, não, isso vai ter um fim porque esse Jesus prometeu isso para a gente. Existe um movimento mundial hoje, político e também religioso, de unir as pessoas, de quebrar muros e se juntar, etc. O que é muito bonito no discurso, mas é muito difícil colocar na prática, porque cada nação, cada povo, cada pessoa, cada companhia tem seus interesses muito pessoais. Então, é muito importante a juventude hoje que está, às vezes, muito politizada, nós estamos numa era muito politizada, e que se dividem, né? Essa ultrapolitização da juventude faz com que eles se dividam também. Entender que nós cristãos acreditamos que a unidade perfeita vem através do cristianismo, não a instauração do cristianismo aqui na Terra, não é o universalismo, onde todos vão se tornar cristãos, quem dera, mas infelizmente a gente não pode obrigar todos a serem cristãos. A grande questão ou a grande esperança que existe é na volta de Jesus, onde a verdadeira unidade vai passar a existir. Não, a princípio não aqui na Terra, né? Um outro local, no milênio, durante 1000 anos, como está em Apocalipse capítulo 20, e aí Deus refaz, eu estou dando spoiler já da lição, né? Mas Deus refaz essa terra e com a verdadeira unidade. A grande esperança de unificar os povos vem através da volta de Jesus. Mas aí vem uma coisa importante, né? Se a grande esperança de unificar os povos está lá na frente, a gente ficou falando todo o tempo de unidade aqui. E é uma unidade tão difícil. Quem está em casa, por exemplo, pode muito bem pensar o seguinte, então eu vou esperar essa unificação aí, eu vou ficar aqui no meu cantinho, numa boa, vou ler minha Bíblia, né? Vou orar, vou ficar aqui na minha, e aí quando ele voltar e for unir todo mundo, aí eu entro nesse bolo aí que vai ser mais fácil, porque por enquanto desafia muito a minha natureza, me unir a uma comunidade. Então eu espero a comunidade perfeita, e quando a comunidade perfeita vier com a consumação do reino de Deus, aí eu me uno. Dá para pensar assim também? E quando você for se unir, você não vai estar nem um pouco acostumado e você vai estranhar muito essa unidade se você não viver ela agora. Não tem como eu deixar de última hora para comprar um bilhete de uma viagem. Você pode até tentar, mas você não vai encontrar. E é exatamente o que vai acontecer. Se a gente não se preparar agora para viver em unidade aqui, lá, essa coisa não vai brotar de uma hora para outra. É um processo. O reino de Deus, ele foi estabelecido aqui na Terra, no Éden. Daí o pecado veio. Tudo isso aconteceu, né? Coisas ruins aconteceram. Mas mesmo assim, Deus nos dá, através da morte de Cristo, o privilégio da gente desfrutar um pouco do reino aqui na Terra. Em Mateus 5, estão narradas ali algumas bem-aventuranças. Você que está em casa, leia essas bem-aventuranças com muito carinho, porque elas são especiais demais para mostrar quais são esses preceitos do reino de Deus. Elas são, tipo, uma nova versão da lei, assim, como se alguém pegasse uma linguagem diferente e colocasse isso. E para a gente viver o reino infinito, a gente tem que saber viver o reino aqui, como a Agatha bem disse. Como é que você vai ser feliz num ambiente que você não está assim, acostumado? Não tem como. Você não vai saber lidar com as coisas perfeitas e com a união que vai ter lá, né? É muito legal a gente pensar que Deus nos dá o privilégio de ter um pouco da paz e da alegria aqui na Terra também. Você falou, Gustavo, e depois a Agatha falou também a respeito de que nós temos a certeza porque Jesus prometeu. Tá, ele prometeu, mas ele prometeu algo que é muito diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Não, unidade, harmonia, perfeição, tudo vai ser maravilhoso, as pessoas vão estar bem e tal. Mas, como eu disse, é tudo muito diferente daquilo que a gente conhece. Que garantia eu tenho de que essa promessa de Jesus vai se cumprir mesmo parecendo tão absurdo e tão distante? Porque todas as outras promessas foram cumpridas, né? Então a gente tem um histórico, Deus tem um histórico muito positivo com a gente, né? Tudo que ele prometeu, ele cumpriu até hoje. E a própria vinda do Messias, né? O próprio nascimento, a encarnação de Cristo, parecia algo... Imagina Deus se fazer homem, algo também, se a gente fosse imaginar naqueles tempos... Quer dizer, ainda hoje, né? É muito difícil a gente imaginar, pensar como isso é possível. E é um mistério realmente, mas se Deus cumpriu todas as promessas até aqui, com certeza ele vai cumprir as outras, né? Além do que, o próprio Jesus disse que haveriam sinais que diriam quando ele estaria perto de vir. E a gente não pode esperar apenas para que esses sinais sejam o fim, sabe?
Porque também na nossa comunidade a gente tem isso, de tipo, os sinais estão vindo, a gente começa, ai gente, vai ter um... Tem várias histórias que são até interessantes e engraçadas. Por exemplo, um sinal de que Jesus está botando é um chip que vai estar implantado, blá, 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 blá. E aí se criam várias histórias focadas apenas no evento e não na preparação. No evento de uma forma negativa. Exato. A gente está... É como aquela história que eu estava falando, assim, de a gente ver Deus como um servo, na verdade, um senhor severo, que vai chegar e a gente tem que correr para arrumar a casa de última hora. Não dá para arrumar a casa de última hora. Deus não é um cara severo, é um pai. Então você quer que ele venha, quer que a casa esteja pronta para que ele se sinta bem. Então não dá para a gente também ficar focando só nos sinais e não se focar na preparação. Muito bem. Nós vamos continuar nossa conversa pensando sobre, ele vem e o que existe de desarmonioso hoje que não vai existir mais. Como é que ele vai corrigir as desarmonias? Como é que ele vai corrigir aquilo que é caos e transformar em ordem? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, então fica por aí.